como renegociar ou fazer a portabilidade do seu financiamento imobiliário, a fórmula definitiva. Não perca o timer, as taxas de juros estão subindo. O momento de renegociar o financiamento imobiliário é agora. Não espere os juros subirem muito mais. Não perca essa oportunidade. Gente, seguinte, eu tenho um vídeo aqui que é o mais popular do canal sobre renegociar financiamento imobiliário. E através dele chegam muitas dúvidas sobre o assunto. Eu fiz esse vídeo porque com a queda expressiva da taxa Selic, surgiram muitas oportunidades de renegociar empréstimos, entre eles financiamentos imobiliários. Como eu notei que essa era uma pauta de muito interesse, fui estudar ainda mais sobre o assunto. E dei assessoria de graça para 10 clientes, entre amigos próximos e inscritos aqui do canal que me procuraram com dúvidas através do direct do meu Instagram, depois de assistir ao vídeo. E por que eu fiz isso? Porque eu queria saber como era, na prática, essa renegociação ou portabilidade. Eu queria entender mais sobre todas as barreiras e dificuldades que vocês me relatavam nos comentários. E desse processo surgiu esse vídeo atualizado sobre como fazer portabilidade de financiamento imobiliário, a fórmula definitiva. Eu sou Marina Luz e este é o canal Mais Dinheiro para você. Não deixe de se inscrever para ajudar esse canal a crescer e quem sabe também ganhar uma assessoria de graça. Como eu disse, eu assessorei 10 clientes com seus financiamentos imobiliários. Para vir aqui contar para vocês o passo a passo e todas as dificuldades e pulos do gato desse processo. Dentro desses 10 clientes, a maioria eram da Caixa, tinham um contrato de financiamento imobiliário na Caixa. Mas também tinham clientes de todos os bancos. Eu assessorei e acompanhei de perto todo o processo desses 10 clientes e vou contar como foi a conversa em cada banco. E vou comentar um pouquinho sobre cada banco. E como não temos vínculo com nenhum banco, posso falar livremente sobre eles. E isso faz toda a diferença na hora de falar sobre esse assunto. Por isso, como esse canal não é patrocinado por nenhum banco, que eu preciso da sua inscrição. O primeiro ponto que quero ressaltar é sobre a diferença de atendimento e agilidade entre bancos públicos e privados. É muito difícil o atendimento na Caixa e no Banco do Brasil. Vamos começar pela Caixa, porque 7 desses clientes eram da Caixa. Quando você liga na Caixa para falar que você quer renegociar o seu contrato de financiamento imobiliário, ele já tem uma resposta pronta. Toda vez é a mesma coisa, a mesma resposta, com pouquíssimas variações. Eu falei com vários atendentes diferentes e tem vários relatos e comentários no meu vídeo sobre isso. A resposta é a seguinte: você já contratou a taxa, você assinou o contrato e agora não dá para mudar. Ou não podemos mudar uma taxa que foi contratada e que você aceitou lá atrás e que foi firmada lá atrás. Mas conversando e fazendo amizade com uma gerente da Caixa, eu descobri que eles só conversam e só te atendem, só negociam a taxa se você tiver uma proposta de portabilidade em mãos. E isso muda tudo, gente. Se você tem um contrato Caixa e está assistindo esse vídeo, eu vou facilitar muito a sua vida. Você pode me agradecer se inscrevendo nesse canal. Bom, é o seguinte. Não adianta ligar na Caixa e dizer que você quer renegociar. Não adianta. Você tem que ir até uma agência Caixa, infelizmente, pessoalmente, presencialmente, com uma proposta de portabilidade em mãos. E qual a boa notícia? A boa notícia é que é muito fácil conseguir uma proposta, muito fácil mesmo. Onde? No Banco Inter. Sim, gente, o Banco Inter mudou o jogo para quem quer renegociar contrato de financiamento imobiliário. Porque a verdade é que a conversa é sempre outra quando você já tem uma proposta em mãos. Isso não é uma propaganda do Banco Inter, não é uma recomendação. Mas 8 dos 10 clientes que eu assessorei conseguiram novas taxas de financiamento imobiliário e economizaram muito dinheiro seguindo esse passo a passo.
e que passa por conseguir uma proposta de portabilidade no Banco Inter. Veja, eu não estou falando que eles migraram para o Banco Inter. Eles usaram a proposta que o Banco Inter te dá de graça para renegociar a portabilidade com o próprio banco, com o banco original do financiamento. Ou seja, para de ligar no seu banco falando que quer renegociar. Isso não adianta nada se você não tiver uma proposta em mãos. E por que eu falo que o Banco Inter mudou o jogo? Porque no Banco Inter você consegue uma proposta de portabilidade em 5 minutos, literalmente em 5 minutos. Basta entrar lá e preencher algumas informações, como o valor do imóvel, quanto falta para pagar, e você pode mandar por foto o seu contrato para eles analisarem. Eu já vou mostrar o passo a passo para vocês dentro do aplicativo do Banco Inter. Mas, para preencher isso, você vai precisar do seu contrato. Então, assim como eu falei em outros vídeos, o primeiro passo para renegociar o seu contrato de financiamento imobiliário é você ter o seu contrato em mãos, impresso e digitalizado. Também facilita as coisas. Assim, o contrato. Para isso sim, você talvez precise falar com o seu banco ou com o gerente novamente. Todo banco é obrigado a fornecer essa informação para você. Na Caixa e no Banco do Brasil, eles têm, vou dizer, preguiça de te dar. Se você tiver com dificuldades, é simples. Ameaça reclamar com o Banco Central, que tudo se resolve rapidinho. Em um dos casos em que eu estava ajudando, assessorando, a gerente disse que não podia me dar isso, que eles só davam para o banco que solicitava portabilidade. Porque, gente, a partir do momento que você solicita portabilidade, você não precisa mais falar com o seu banco original. O novo banco faz tudo, é com portabilidade de número de telefone. E a primeira coisa que o novo banco pede para o antigo é a evolução do contrato. Mas você também tem direito a essa informação. E isso é lei. E você pode falar para o seu gerente o seguinte: eu li no Banco Central que esse é um direito meu. Por favor, me dê a planilha de evolução ou me dê um protocolo desse atendimento que vão solicitar via Banco Central. Pode ser essa frase desse jeitinho mesmo, funciona. E se você quiser aprender como abrir uma reclamação ou solicitação via Banco Central, eu ensinei no final desse vídeo aqui, que eu vou deixar nesse card aqui em cima. Se você precisar falar com seu banco para isso, não fale em renegociação ou portabilidade nesse primeiro momento. Apenas peça o seu contrato e seu cronograma de parcelas atualizado. No outro vídeo que eu fiz, eu falei que o primeiro passo era ter o contrato e o segundo era conhecer o seu contrato. Isso também é muito importante, estar cientes da sua taxa, dos seguros, da taxa efetiva, eu falei no outro vídeo, do custo efetivo total. Gente, eu expliquei isso explicadinho, muito bem explicadinho no outro vídeo. E ainda tem gente que vem tirar dúvidas comigo, trazendo dados apenas do número de parcelas e do valor da parcela ou do financiamento. Eu vou tentar ser mais clara dessa vez. Isso não importa, não se compara financiamento desse jeito. Isso só te confunde ou te ilude. Às vezes a parcela é menor, mas o tempo é maior. Então não se compare empréstimos pelo valor da parcela e sim pela taxa efetiva ou pelo custo efetivo. Essas são informações importantíssimas e relevantes. Daí eu falei para vocês irem em todos os outros bancos para pedir uma proposta de portabilidade. Aqui eu quero trazer uma atualização, vai direto no Banco Inter, porque o Banco Inter é todo online, dá de graça e no mesmo dia você consegue isso e já te permite a negociação com o seu banco original. É como ter um trunfo na mão, é como conseguir moedinhas ou poderes especiais naqueles joguinhos online de videogame. No final do vídeo, nos créditos, vou deixar um tutorial de como solicitar essa proposta de portabilidade para o Inter. Eu vou entrar no aplicativo do Banco Inter e filmar a tela para vocês verem o passo a passo. E fiquem tranquilos, que fazendo esse passo a passo é só uma proposta, não é definitivo. Eu vou preencher os dados do mesmo cliente que usei no outro vídeo. Vamos falar um pouco agora de todos os outros bancos, como é que foi a conversa em cada banco. Banco do Brasil, impossível. Os gerentes olham o seu contrato e falam: fica lá na Caixa mesmo, isso aqui vai ser bem mais caro aqui. Eles nem se dão ao trabalho de simular. Realmente me desculpem, mas banco público é um problema.
É realmente impressionante como o Banco do Brasil tem potencial para ser um banco mais rentável para os acionistas do que é. Poderia dar muito mais lucro do que dá. Isso pode ser um problema ou uma oportunidade, mas isso é assunto para um outro vídeo. Bancos privados: Itaú, Santander e Bradesco. Gente, financiamento imobiliário é dívida. A portabilidade de financiamento é lei. Se você quiser fazer, o seu banco original tem que ceder. Mas nenhum banco é obrigado a aceitar essa dívida. O que eu senti nesse processo? Foi que existe uma certa resistência desses bancos privados em aceitar clientes vindos da Caixa. Não sei exatamente o motivo, se o valor desses contratos em média são menores, enfim. Eu já vi cliente ameaçando reclamar no Banco Central por causa disso. Esse não é um motivo que justifica a reclamação. Novamente, o banco não é obrigado a aceitar o cliente. Muitas vezes, talvez por conta de não ser uma prática assim tão comum, muitos funcionários no banco não sabem informar sobre o processo de portabilidade. Mas não desistam, tentem novamente, não deixe que isso seja uma barreira para que você consiga renegociar o seu contrato. Vamos falar agora um pouquinho do Itaú. O Itaú já deixa claro que não tem interesse em receber portabilidade. E tudo bem, a estratégia do banco, ele não recebe contratos vindos de outros bancos e ok, mas pelo menos ele já deixa isso claro logo no início e você não perde tempo. Santander e Bradesco, eles te fazem uma proposta. O Santander, inclusive, também tem um processo online. Mas, primeiro problema, falam que para prosseguir você tem que ser cliente especial ou Van Gogh. Isso sim é errado. Isso é uma espécie de venda casada e isso é passível de reclamação no Banco Central. Porque no fundo é o seguinte, ele te vende um produto, financiamento, se você comprar outro, que é a conta Van Gogh. As pessoas têm dificuldade de enxergar produtos financeiros como produtos, mas é isso que eles são. Empréstimos, contas, cartões de crédito, são todos produtos e serviços que os bancos vendem, são produtos bancários. Segundo problema desses bancos, eles te cobram a taxa de avaliação e de cartório. E terceiro problema, eles fazem uma proposta bem genérica e a simulação acaba ficando muito diferente da efetivação. O que isso significa na prática? Na hora da simulação, vem uma taxa bem baixa, mas na hora que você vai efetivar, eles pedem contra-cheque, um monte de documentos e a taxa acaba subindo muito. Então, a minha conclusão é que não vale a pena negociar ou fazer portabilidade para esses bancos, da Caixa para o Bradesco ou da Caixa para o Santander. Além disso, eu recomendo o processo online por conta da pandemia. O único ponto positivo é que você também pode usar a proposta que esses bancos te fazem como trunfo para a negociação no seu próprio banco. Ainda sobre bancos privados, apesar da resistência em aceitar contratos da Caixa, eles renegociam os próprios contratos. Nessa parte, o atendimento dos três foi excelente, foi ótimo. Se você quer renegociar, eles te atendem super bem, tem ou não uma proposta de portabilidade em mãos, mas obviamente, se você tiver é melhor, não desperdice esse trunfo. Vamos lá! Como eu já disse, desses 10 clientes, 7 eram da Caixa. Desses 7 da Caixa, 5 conseguiram condições melhores nos seus financiamentos. 2 renegociaram com a própria Caixa. E 3 fizeram a portabilidade para o Inter. E os outros 2 ainda estão no processo. Eles estão um pouco inseguros, eu acho. Se você também está se sentindo inseguro de dar um próximo passo, em mudar uma situação que você já está acostumado, por mais que isso não seja uma boa situação, uma melhor situação, eu quero dizer que eu entendo. Isso acontece mesmo. Sair da zona de conforto é difícil. O que eu quero dizer é que tanto os clientes que fizeram a portabilidade como os que renegociaram estão muito felizes. Para quem fez a portabilidade para o Inter, não teve nenhum custo adicional de avaliação do imóvel ou cartório. Ponto para o Inter novamente. O que muda entre a Caixa e outros bancos é que a Caixa faz financiamento em até 420 meses e outros bancos apenas até 360 meses. Mas eu acho isso positivo, menos tempo, menos juros. Os outros 3 clientes eram de bancos privados e conseguiram renegociar na própria instituição. E foi muito fácil. Os 3 bancos têm uma central só para tratar casos de renegociação de contratos devido à redução das taxas de juros. Achei o atendimento dos 3 muito bom.
Acredito que você também terá essa facilidade se tiver em dia com as parcelas do seu financiamento e for cliente de um desses bancos. Uma lição que tirei: não sei se o processo de portabilidade não é popular o suficiente ou se não é interessante o suficiente para os bancos, mas de modo geral, em todos os bancos, muitos funcionários não sabem dar orientação precisa sobre o assunto. E é por isso que o processo é tão difícil. Então não desistam na primeira tentativa de conseguir a informação. Não é porque um funcionário não sabe sobre o processo que ele não existe. Sejam insistentes, tentem novamente, até alguém conseguir te passar a informação que você precisa. E muitas vezes não é por maldade ou por qualquer teoria da conspiração que não te passam a informação. É simplesmente porque eles não sabem. Esse é um produto complexo mesmo. Última coisa. O que é uma taxa alta? Se seu contrato atual tem uma taxa efetiva de 10, 11, 12%, a sua taxa está muito alta. Muito mais alta do que as praticadas atualmente. Se a taxa efetiva do seu contrato está entre 6 e 8, está na média do que está sendo praticado. Muita gente me fala que tem uma taxa em torno de 4 ou 5% ao ano. Essas taxas são praticadas pelo programa Minha Casa Minha Vida, ou Casa Verde e Amarela, que ficou mudando de nome. É uma taxa subsidiada pelo governo e por isso já é uma taxa bem mais baixa do que as praticadas no mercado normal. Vou fazer um vídeo só sobre Minha Casa Minha Vida ou a Casa Verde e Amarela, porque eu percebi que é o contrato que muita gente que assistiu o primeiro vídeo tem. Esse contrato tem algumas peculiaridades. Então, se esse for o seu caso, já se inscreve aqui no canal para não perder. Dúvidas? Podem deixar nos comentários que eu respondo todo mundo. Beijos e até o próximo vídeo. Não perca o time das taxas de... Nossa, tá. Não perca o timer, as taxas... Não perca o timer, as taxas de... Tá bom, né? Tá bom, quer fazer um terceiro?